Vamos lá, chegamos no terceiro episódio, na cereja do bolo. Vamos falar do quê? Do design de aprendizagem. Já descobrimos que somos desenvolvedores de gente. Vimos lá dicas fundamentais da neurociência: cognição, emoção, humor, vivências diversificadas, tudo aquilo que a neurociência nos traz. Tudo bem, mas e agora? Precisamos pensar juntos. Como é que eu vou pensar, então, num design de aprendizagem na perspectiva dessa aprendizagem expandida que nós estamos falando? Na prática, Laura, para de enrolar. Né? Como é que eu vou desenvolver gente? Eu sou professor, como é que eu faço isso? Olha só, qual que é o ponto de partida? E agora o assunto é sério. O ponto de partida, professor, é você. Comece a aprendizagem expandida para o desenvolvimento de uma mentalidade expandida com você. E como é que a gente faz isso? Com autocuidado. Então, professor, você que tem nas suas mãos tantas vidas para serem desenvolvidas, precisa ter uma vida bem cuidada. Então, nós temos que passar pelo autoconhecimento, pela autoconsciência e pelo autocuidado. Como é que está a minha atividade física? Como está a minha alimentação? Como é que está meu sono? Como estão os meus momentos de lazer? Como estão as minhas relações, a minha vida afetiva? Isso é o ponto de partida. O professor capaz de gerar uma sociedade melhor, de desenvolver gente, ele tem que ser gente espetacular. E como é que eu faço isso? Cuidando de mim. Então, professor, faz esse exercício. O que você tem feito por você? Você tem em você uma postura que é capaz de impactar o outro? Porque é isso que você vai fazer na sala de aula. Lembra de novo, os conteúdos de qualidade bons estão aí disponíveis. O que vai fazer a diferença é o valor da experiência de aprendizagem. E para isso precisa de uma pessoa que esteja bem, que esteja com a sua mente expandida. Então, o ponto de partida não dá para fugir disso. É você. Olhe para você mesmo. Comece por você. E depois, nós temos que pensar num design de aprendizagem que tem o quê, gente? Experiências de aprendizagem diversificadas. E para isso eu tenho que conectar escola e realidade colocando para jogar algumas coisas. O que eu vou colocar para jogar? A colaboração, a atitude, a decisão, a responsabilidade, a empatia, a resiliência, a tolerância, o respeito. Não adianta criar uma disciplina, um programa de desenvolvimento de competências socioemocionais à parte do currículo, à parte das aulas. Isso não funciona. As competências socioemocionais, elas têm que ir para jogo em toda a aula, em todo momento de aprendizagem. É aí que eu vou desenvolver. O restante é só enfeite, é só marketing. Não é real, não se desenvolve assim. Então, para formar pessoas resolutivas, criativas e afetivas, que é o propósito da aprendizagem expandida, eu tenho que colocar em jogo na minha aula tudo isso aqui, conectando escola e realidade. Ai, tá complicando? Não tá não. Vocês vão ver como isso dá certo. Então, a primeira coisa, já cuidei de mim, estou cuidando de mim. Agora vou passar para a disruptura, da disruptura do modelo pedagógico. Aqui está o ponto central. Se até hoje eu dava aula, conteúdo dado, aula dada, cai na prova, eu vou passar por uma nova perspectiva, que é para o desenvolvimento de competências por meio de um percurso formativo que chegue a um resultado efetivo, que não seja simplesmente responder na prova, que não seja simplesmente ENAD, ENEM, SAEB, né, que seja resultado para a vida. Vamos lá, então.
Então, eu tenho que pensar, vamos revisar o que a gente já viu antes. E eu aprendo quando a emoção e a cognição andam juntas, que eu aprendo quando há algo contextualizado, uma situação real, uma situação de vida, que esse conteúdo tem a ver com o que vai acontecer comigo lá fora ou com o que acontece comigo lá fora. Eu vou aprender bem quando eu fizer realmente essa conexão do que aquilo que eu aprendo, por que eu aprendo isso? Por que eu aprendo raiz quadrada? Eu preciso saber, numa situação real de vida, onde eu vou usar isso. Que tenha um desafio. O que eu vou ter que responder ao final desse design de aprendizagem? Que tenha humor e prazer, que tenha variedade de experiências. Então, para construir um design de aprendizagem que venha ao encontro da aprendizagem expandida, eu vou ter que considerar todos esses elementos. Mas atenção, pessoal. Aqui tem uma regra que é de ouro. Competência, que é a lógica com que nós estamos trabalhando, todas as diretrizes nacionais, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, vem falar do quê? Do desenvolvimento de competências. E aí, se ninguém falou, eu falo agora. Competência a gente não transfere. Competência a gente desenvolve. Vou contar um segredinho para você. Eu sou uma cozinheira. Eu faço um carreteiro daquelas sobras de churrasco que, ninguém resiste. Aí pensa bem, eu venho aqui e conto para vocês. Olha só, o carreteiro se faz da seguinte forma. Eu vou cortar a carne, eu vou fritar a carne, eu vou acrescentar os ingredientes, tal, e faço o carreteiro. Qual a chance de você imediatamente sair fazendo o carreteiro? Nenhuma. Porque essa competência eu não consigo transferir para você dessa forma. Você só vai desenvolver a competência de fazer um bom carreteiro se você colocar a mão na massa. E vai fazer uma, e vai fazer duas, e vai fazer três, até que seu carreteiro fique bom. Isso que é desenvolvimento de competência. Então, eu não posso me iludir que eu vou fazer alguém desenvolver competência simplesmente transmitindo verbalmente uma informação. Isso não quer dizer que transmitir informações não sejam necessárias. São sim, transmitir informação é necessário, mas não é o ponto-chave para que a gente desenvolva competência. E aí eu pergunto para você, reflete aí um pouquinho, quanto por cento na experiência de aprendizagem que você tem ofertado, quanto por cento está dedicado ao desenvolvimento de competências? 50 minutos à frente na sala, falando, não vai desenvolver a competência. O estudante precisa colocar a mão na massa para que ele desenvolva a competência. E por isso que tem que ter uma variedade de experiências e de vivências. Porque uma vez só eu não aprendo, eu não desenvolvo a competência. E aí você pode estar se perguntando, mas por que design de aprendizagem é mais uma modinha da pedagogia? Não. Porque a aula, ela se encerra no tempo de 45, 50 minutos ou 1 hora, de acordo com a realidade da instituição. Mas o design de aprendizagem não. O design de aprendizagem pode ser 1 aula, 3 aulas, 5 aulas, 10 aulas. Então, quando eu pensar num design, eu vou pensar quais competências eu vou trabalhar, um determinado conteúdo, e aí eu vou desenhar todo esse percurso, que pode ir de 1 a muitas aulas. Essa é a grande diferença, que o design tem essa sequência, para quê? Para que eu possa proporcionar a variedade de experiências, ok? Então, finalmente, eis aqui uma proposta, um modelo. Não é o único. Esse é o que nós estamos propondo.
para você experimentar. E agora você vai dar uma olhadinha no exercício que você fez lá no final do segundo episódio e você vai ver em que medida que se aproximou desse modelo que nós estamos propondo. Mas advirto novamente, não é esse o único modelo. Nós estamos dando aqui uma ideia, um protótipo para você, que você vai poder aperfeiçoar da sua maneira. O que consta nesse nosso design? Primeiro momento do percurso formativo, volto a repetir, que pode ser de 1 aula, 3 aulas, 10 aulas, o primeiro momento será de engajamento, quando eu vou fazer o disparo emocional. E como é que eu posso fazer esse disparo? Quando nós iniciamos lá o episódio 1, que nós estamos aqui numa trilha, qual foi o disparo que eu usei? Eu usei um vídeo do filme O Amor é Contagioso. Ali eu tenho certeza que houve para vocês o disparo emocional. E aí começa, então, através da emoção, o disparo para a cognição. Então, esse é um exemplo. Pode ser um vídeo, uma história, uma situação real, uma problemática, mas que realmente mexa com o emocional do estudante. Na sequência, eu digo para ele, nesse nosso percurso formativo, quando ele terminar, que vai durar X aulas, você tem que responder ao seguinte desafio. Aí eu crio uma situação, problema para ele resolver. Que pode ser o quê? Você vai ter que criar um aplicativo, você vai ter que produzir um texto, você vai ter que criar um projeto, você vai ter que resolver algumas questões. Pode ser de coisas simples a coisas mais complexas. Mas eu deixo claro, de saída, qual o desafio. Para quê? Porque o desafio, ele potencializa a aprendizagem. Esqueçam as ameaças. A ameaça inibe a aprendizagem. Na sequência, eu vou fazer a conexão desse conteúdo, do conhecimento, o estudante ter a conexão. E como é que ele vai ter conexão com o conteúdo, com o conhecimento? De várias formas, lembram? Várias experiências. Então, pode ser uma aula expositiva? Pode. Pode ser através da leitura de textos? Pode. Pesquisa na internet? Pode. Só não usem um único modelo. Deem diversidade para esses modelos. Então, use várias formas para que o estudante possa ter o quê? Se conectar com o conhecimento que vai dar condições a ele de responder a esse desafio. Na sequência, mão na massa. É a hora do desenvolvimento da competência. Então, aqui eu vou proporcionar várias experiências de aprendizagem que ele possa pôr a mão na massa. Como é que eu faço isso? E vou fazendo, e vou experimentando. E aí entra todos aqueles valores que nós vimos lá, tudo que tem que estar em jogo numa aula. Que é enfrentar problemas, colaborar, ter que tomar decisão, ter que voltar atrás, errar, acertar. Percebem? As competências socioemocionais não estão separadas do currículo, elas compõem o currículo. E, por fim, então, nós chegamos à sistematização nessa sequência. Seja quando for 3 aulas, 10 aulas, na última aula nós vamos chegar à sistematização, ou seja, a resposta aos desafios. Essa, então, é a nossa proposta, para que a gente possa efetivamente conectar cabeça, mãos e coração, que é a proposta da aprendizagem expandida. E aí, professor, eu faço um pedido a você. Pratica o desapego das aulas expositivas. Quando tiver que dar uma aula expositiva, dá aula, faz material bonito, leva conteúdo interessante, aquilo que só você é capaz de fazer bem, para dar valor à experiência da aprendizagem. Mas viva e proporcione outras metodologias para que a aprendizagem seja efetiva. Repita todo dia antes de ir para a sua aula. Repita todo dia o mantra. Competência não se transfere, competência se desenvolve. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? Dar sentido à aprendizagem com propósito. Eu tenho que entender por que eu estou aprendendo isso. Por que você está aqui aprendendo sobre aprendizagem expandida?
porque você quer qualificar as suas aulas, você tem um propósito, você quer evoluir como professor. Então, você busca esse conhecimento. E eu tenho que ir lá na sala de aula dar sentido para essa aprendizagem para o estudante, para ele querer aprender cada vez mais. Investir nas modelagens pedagógicas que favoreçam a experiência, de novo, né, a necessidade das vivências diversificadas. Apostar no desenvolvimento de um mindset resolutivo, criativo, afetivo. E, por fim, investir no potencial da conexão. Isso aqui, professor, vai revolucionar o seu papel como professor. Então, fica aí o nosso convite, né, para que você experimente o design de aprendizagem, para que você possa ir e vir na tentativa de desenvolver a competência para ser um professor que seja capaz de desenvolver gente. Ok? Encerramos aqui os nossos episódios e a gente se encontra por aí. Temos muita coisa para a gente aprender juntos. Muito obrigada.